Iniciando o segundo expediente, tem mais uma indicação para ser lida. Obrigado. Indicação número 58/2017, vereador Carlitos Alves dos Santos. Requer a Vossa Excelência, na forma regimental, seja solicitado ao senhor prefeito municipal que informe a esta casa quantos alunos possui a escola municipal Almiro Paraíso, bem como o número de alunos das 3 salas que serão fechadas. Dando início já temos dado início ao grande expediente, de acordo com o requerimento 001/2017, autoria do vereador Sávio José do Carmo Silva, Arlinda Antônio de Oliveira, Brenda Santonioni, Edenilson Oliveira e Delmino Ronivon. Dia Nacional do Imigrante Italiano. Gostaria de passar a fala para o vereador Sávio José. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de agradecer a toda essa casa, em nome dos vereadores Arlindo, Brenda, Delmino e Edenilson, que assinaram comigo esse requerimento, que confere homenagem ao Dia Nacional do Imigrante Italiano, e uma homenagem justa, porque os italianos, japoneses, asiáticos, africanos, os índios, toda essa diversidade que constitui o povo brasileiro também constitui o povo de Viçosa. Então, uma homenagem a essa comunidade que é grande aqui na nossa cidade e um reconhecimento de toda a construção, seja na política, no comércio, na educação, no transporte, na saúde, que esses imigrantes trouxeram para a nossa cidade. Muito obrigado e boa noite. Para conduzir a entrega da homenagem, convidamos a Mônica Bernardes para continuar o nosso trabalho. Para a entrega da placa de homenagem à comunidade do imigrante italiano em Viçosa, convidamos o vereador Sávio José para que se posicione ao centro da mesa, à frente da mesa diretiva e ao centro, e convidamos o representante da comunidade italiana em Viçosa, Cláudio de Carvalho, para receber a homenagem. A placa traz os dizeres: o presidente da Câmara Municipal de Viçosa, vereador Carlitos Alves dos Santos, e a mesa diretora, por indicação do vereador Sávio José, conferem à comunidade italiana de Viçosa, conforme o requerimento número 001/2017, homenagem em comemoração ao Dia Nacional do Imigrante Italiano. Viçosa, 21 de fevereiro do ano de 2017, assina a mesa diretora. Neste momento, convidamos o representante da comunidade italiana de Viçosa, senhor Cláudio, para os seus agradecimentos. Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos egrégios vereadores dessa Casa Legislativa. Senhor presidente Carlitos, amigo de longa data, Sávio José, que acolheu com coração aberto essa proposta de homenagearmos essa gente que fez diferença em nosso país.
passaram muita dificuldade para chegarem até aqui, mas honraram as suas tradições, né, todo o seu pensamento de como é ser um povo de verdade, e veio auxiliar a todos nós, trazendo as suas contribuições para a sociedade brasileira. Eu queria pedir que colocassem aí a apresentação. Eu fiz uma pequena apresentação para a gente poder fazer um histórico sobre a imigração italiana aqui no Brasil. Essa data, 21 de fevereiro, foi escolhida, foi instituída a partir do projeto de lei de autoria do senador Gerson Camata, do Espírito Santo, cuja lei 11.687/08 define 21 de fevereiro como Dia Nacional do Imigrante Italiano. A data lembra a chegada da primeira leva com 380 famílias de imigrantes italianos ao Brasil, ocorrida em 21 de fevereiro de 1874, a bordo do navio Sofia. A lei foi sancionada pelo então vice-presidente José Alencar Gomes da Silva em 2 de junho, data significativa para a Itália, sendo o Dia da República. A data comemorativa de 21 de fevereiro representa a importância simbólica como resgate histórico do processo da imigração italiana no Brasil, atualmente formando um contingente de mais de 30 milhões de ítalo-brasileiros, sendo o maior país do mundo com raízes italianas. Esse cartaz aqui, ele mostra como era feita a propaganda para convidar os italianos para que viessem fazer história aqui no Brasil. Esse cartaz motivava os italianos a virem para o Brasil, onde o governo os daria terras e utensílios para a agricultura. Ali fala que daria, além de terra, daria as ferramentas para que pudessem trabalhar. Então muitos deixaram o seu país e partiram para o Brasil com o coração cheio de esperança. Esse aqui é um trecho de uma música que os imigrantes cantavam, Amici lasciati, amigos deixados, né? Aí eles cantam aí que tantos amigos deixados na Itália, tantas esperanças trazidas no coração, somos italianos de verdade buscando a paz. 36 dias de céu e de mar, adeus à vovó, adeus ao papai. Amigos, coragem, buscaremos o sonho, a paz. Na terra do mato, do pinho e banana. Brasil, aqui nós chegamos. Então eles tinham a informação de que o Brasil era uma floresta, que eles viriam desbravar e que receberiam terras para poderem produzirem coisa rara que eles não tinham mais na Itália na época da imigração. Após o Congresso de Viena, em 1814, a Itália estava dividida em regiões. Estava dividida no reino do Piemonte e Sardenha, o reino do Lombardo Veneziano, o Estado da Igreja, o reino das duas Sicílias, o Grande Ducado da Toscana, 3 ducados submetidos ao poderio austríaco, Parma, Módena e Massa, e o Principado de Lucca. Foi aí que surgiu então Giuseppe Garibaldi, o líder de Sociedade Nacional, onde ele é um ícone da imigração italiana aqui no Brasil e fez um movimento em busca da liberdade e da unificação da Itália. Em 1850, sobre 1.800 comunas do Reino de Nápoles, 1.500 não tinham estradas. Então a realidade deles era de muita pobreza, de muita dificuldade,
O trabalhador braçal lá, ele valia o que um burro valia, né? Então, assim, muitos deixaram o seu país entristecidos também, porque o país que era deles não davam mais condições de vida dignas para eles, né? Hoje, infelizmente, a gente vê até aqui no Brasil algumas situações de que muitas pessoas às vezes pensam em deixar o seu país porque não tem as condições mínimas de sobrevivência. Nessas condições, portanto, a imigração não era só estimulada pelo governo, como era também uma solução de sobrevivência para as famílias. Então, assim, é possível entender a saída de cerca de 7 milhões de italianos no período compreendido entre 1860 e 1920. Os primeiros imigrantes, né, a leva de imigrantes italianos vindo ao Brasil, então aconteceu em 1874, porém a imigração só foi oficializada em 1875. A travessia do Atlântico era muito difícil, muitas pessoas adoeciam nos navios, eram verdadeiros navios branqueiros, né? Quem não conhece a história dos navios negreiros, mas os italianos, os portugueses, os espanhóis, os alemães, eles foram, na verdade, navios branqueiros, eram condições subhumanas as viagens que eles faziam, 36 dias, muitos vinham nos porões mesmo como escravos, muitos adoeciam, eram jogados no mar mesmo, muitos não chegaram até aqui, e muitos chegaram aqui em condições muito precárias, né? Então, por isso que a gente deve valorizar a coragem dessa gente que veio para cá, que veio enfrentar todas as situações e procurar fazer um mundo novo para eles. A região que mais trouxe imigrantes para o Brasil foi a região do Vêneto, que é a região nordeste da Itália, onde está Veneza. Hoje todo mundo conhece a cidade de Veneza, é uma bela cidade, mas muitos daquela região abandonaram as suas casas, suas famílias e partiram para o Brasil e para outros países também, né? Seguidos da Campânia, da Calábria e outros mais, totalizando cerca de 1.243.000 imigrantes no período de 1876 a 1920. A primeira leva de imigrantes italianos vindo ao Brasil, eles vieram em navios velhos. O primeiro navio que veio para o Brasil era um navio à vela. Você imagine que foi atravessar o Atlântico com um navio à vela, com cerca de 380 famílias a bordo, né? A gente vê hoje o drama dos refugiados lá na Europa, e na verdade o que aconteceu aqui no Brasil foi pior do que aquilo que está acontecendo lá. Hoje muitos são resgatados, nessa época aí, no meio do Atlântico, muitos ficaram e muita gente não ficou nem sabendo, né? Então eles passaram muita angústia e muito medo. No Brasil, os imigrantes se dirigiram para os estados do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os estados do Sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Aqui fundaram pedaços da Itália: Nova Roma, Nova Vicenza, Nova Veneza, Nova Trento, Novo Treviso, Nova Pádua, Nova Udine, Vale Vêneto e outras mais denominações de cidades com nomes da Itália. O governo de Minas Gerais criou uma superintendência em Gênova e outra em Paris e Lisboa, para trazer imigrantes para cá para poderem trabalhar nas lavouras do Brasil. O Brasil estava no fim da época da escravatura, então os negros não mais trabalhavam nas fazendas, então as fazendas dependiam de mão de obra. E os governos do Brasil e de outros países abriram as suas fronteiras, abriram as suas portas para receber esse povo, e o estado de Minas Gerais foi um deles, que recebeu mais gente lá da região do Vêneto, que é o caso da minha família, dessa região lá.
Fatores agravantes internos na Itália, como a fome associando o norte do país, o aumento dos impostos, o desemprego impulsionou muitos italianos a saírem do país. Os imigrantes que aqui chegaram, trazidos pelo sonho de uma vida melhor e fugindo do conflito na Europa, desembarcaram nos portos do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, vindos na maioria da Itália, mas também de outros países como Espanha, Portugal e outros países da Europa. Mais 5 minutos para concluir, fazendo um favor. Eu agradeço. Já está terminando. Em Minas Gerais, houve várias colônias italianas. Inclusive, eu quero aprofundar mais esses estudos. Inclusive, eu quero fazer uma pós-graduação aprofundando nesses estudos. E aí, aqui não saiu bem ali na tela, mas logo o último que ia aparecer ali era Viçosa, que tem, aquela ali são as colônias italianas aqui em Minas Gerais. Em Viçosa, a colônia Vaz de Melo foi uma colônia italiana. Então eu quero aprofundar os estudos para saber quais as famílias que foram nessa colônia, que estiveram nessa colônia e ajudaram a desenvolver a nossa cidade, né? Como Ubá, Leopoldina, Juiz de Fora, várias outras cidades daqui da região também receberam muitos imigrantes italianos. Eu gostei desse texto aqui, que ele do McCoy, ele fala sobre o orgulho que a gente deve ter dos nossos humildes antepassados, né? São as pessoas humildes que eu procuro, o sal da terra, por assim dizer, aqueles que domaram o solo bruto e fizeram nele as sementes florescer. São estes que eu gosto de encontrar quando mergulhada na estrada da genealogia, e é apenas por orgulho que me deixo levar, refazendo seus passos para assim os imortalizar. Aqueles que buscam o passado com sonhos de glória, de encontrar heróis educados em cada história, não devem jamais se desapontar, ainda que descobriram que os humildes bisavós ou tataravós tinham somente as estrelas para contemplar, né? A história dos nossos antepassados é de muita humildade e de muito sofrimento. Então a gente deve orgulhar desse passado, dessas pessoas, porque foi com pouco que eles trouxeram aqui, né? Pouco que eles tinham, eles construíram muita coisa, e principalmente pessoas ilustres, pessoas boas, pessoas que ajudaram e contribuíram para a sociedade brasileira. Alguns sobrenomes italianos encontrados em Viçosa. É muito italiano que tem aqui. Algumas famílias, né, vieram realmente com os imigrantes, mas muitos vieram também, se aportaram em Viçosa, vieram estudar em Viçosa, ficaram aqui, constituíram família, estão trabalhando em vários lugares aqui na cidade, principalmente na universidade. Então, são muitos nomes, não dá para ler todos, mas alguns são mais tradicionais, que a gente ouve falar, que a gente às vezes vê em nome de rua, né? E inclusive aqui dentro, né, na Câmara aqui, nós temos sobrenomes que são de descendentes italianos, né? O Calderano está aqui, né? O nosso amigo ali também, que falou isso, o Martino está ali, né? Então são muita gente que ajuda, né? Santunione, o Iglesias, muita gente que Fantuzzi, Bustamante, Benevenuti, Fontinelli, né? Della Lucia ou Della Lúcia, são vários sobrenomes. Então, eu já participei de uma associação ítalo-brasileira que atuou aqui no passado, chamava Associação Ítalo-Brasileira Duarte Tafuri. Não sei se vocês já ouviram falar.
ela já foi bem atuante, nós já fizemos algumas atividades, mas depois ela parou de, né? Então, mas muitos desses, os sobrenomes deles estão aí, dos fundadores, né, dessa associação, pessoas que marcaram aqui a sociedade viçosense e marcam até hoje, né? E estão ajudando, dando a sua contribuição para o desenvolvimento da nossa sociedade. Aqui estão os principais produtos que a Itália, né, todo mundo conhece, né? A pizza, o parmigiano reggiano, Fiat, outras marcas, Ferrari, o gelato, né? Todo mundo já ouviu falar, isso tudo vem da nossa querida Itália. Se você é descendente de imigrantes italianos, então você é cidadão italiano por iuris sanguinis, isto é, direito de sangue. A Itália reconhece a cidadania pela transmissão sanguínea. Com todo respeito à sua pessoa, eu peço desculpa que eu já deixei a fala sua mais 5 minutos. É a última. E a gente tem o tempo regimental. Obrigado. Você permite eu só mais essa? Pois não. Então, é porque quem tem o sangue italiano é italiano. Então, você tem direito à cidadania italiana. Tá? Quem quiser fazer contato comigo, eu sou conselheiro do Comitê de Italianos em Belo Horizonte, um órgão ligado ao consulado italiano. Ali está eu, a cônsul da Itália em Belo Horizonte e o embaixador da Itália, Antônio Bernardini. Muito obrigado, boa noite a todos. Cláudio, eu agradeço a sua presença e por passar para nós um pouco das histórias dos imigrantes italianos. Obrigado. Muito obrigado. Continuando a reunião do grande expediente, discussão e votação às proposições avulsas. É na ordem. Raimundo Guimarães, discutir as proposições avulsas? Não. Antônio Elias Cardoso. Paulo Sérgio Totti, discutir as proposições avulsas? Vai não? Salve, José. Presidente, eu não vou não, mas eu queria aproveitar, pedir uma questão de ordem. Queria pedir a minha retirada e solicitar ao plenário para resolver um problema particular, se é possível. Saída do Sávio em discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Pois não, Sávio. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Edelmino Ronivon. Senhor presidente, muito obrigado. Eu volto a essa tribuna para pedir aos nobres colegas a apreciação e aprovação do requerimento número 3/2017, que eu solicito a aprovação do plenário para que o senhor Sérgio Pinheiro Cardoso, que é diretor do Hospital São João Batista, ele possa participar da nossa reunião na próxima reunião ordinária. Apesar de ter vindo 2 correspondências em que é tratado o assunto, e numa delas ele coloca de maneira muito clara a situação do hospital, mas eu acho que exatamente por isso, né, por nós estarmos sabendo da real situação do hospital, é que se faz muito importante a presença dele para que essa Casa Legislativa realmente possa trabalhar em conjunto com o hospital, né, cobrando daqueles entes responsáveis pela questão financeira do hospital, né, tanto o município
quanto o Estado, quanto a União, e a gente fazer aqui um trabalho conjunto, dando todo o suporte, né, em termos jurídicos, em termos de articulação política, que a gente possa fazer no sentido de tentar resolver a questão. E aí eu chamo a atenção naquela correspondência que veio para essa casa, né? Estou usando a correspondência como argumento para poder solicitar a aprovação do plenário desse requerimento. É colocado naquela correspondência que nós podemos já, em nível municipal, fazer uma participação importante no sentido de auxiliar o Hospital São João Batista. Porque é colocado naquela correspondência que nós temos uma comissão municipal de saúde que tem que fazer um relatório a cada trimestre, de tal maneira a apontar qual é o atendimento do hospital à população, e com base nesse documento é que nós temos o recurso sendo vinculado ao hospital. Então, lembrando, foi colocado de maneira muito clara naquele ofício que nos últimos 4 anos foram feitas 3 reuniões com avaliação da situação do hospital. Então é necessário que essa comissão, e isso a gente pode pedir, solicitar ao Executivo Municipal para que faça rapidamente. Essa comissão se reunir, fazer um relatório atualizado do atendimento do hospital, para que aconteça a atualização dos valores a serem repassados pelo hospital. Inclusive, se nós tivermos essa ação feita pelo município, isso vai resguardar até mesmo a cobrança nossa em esfera estadual e também esfera federal, né? Se o município já está fazendo a ação com base em dados levantados, isso vai fazer com que a gente tenha um argumento maior para fazer essa cobrança nas outras esferas. Então, nesse sentido, eu solicito aqui a aprovação dos colegas desse requerimento. Vereador Geraldão, como é a discussão de proposição avulsa, eu não posso conceder a parte ao senhor. Muito obrigado, boa noite a todos. Discussão, proposições avulsas. Totti. Vereador Paulo Sérgio Totti. Senhor presidente, senhor me desculpe, eu fiz uma pequena... né? Mas, senhor presidente, uma pequena confusão ali, Breno. Eu queria que a Mônica colocasse uma foto para a gente dessas indicações nossas aí, Mônica, da rua José Manuel Cabral. Depois eu gostaria que fizesse uma correção, que colocou José Manuel de Paula, por favor. Essa indicação número 53, 2017, está aí eu e o Sérgio Construtor, né, que no momento não se encontra, está no hospital, acompanhando a gente do hospital, pessoal. Então, nesse local que a gente está aí, está eu, o Sérgio e o Pedro está ali todo de pé. A gente pede um quebra-mola naquele lugar, onde o Pedro, que é engenheiro de trânsito, indicou que logo na frente, naquele poste, tem a descida, a continuação da Zé Manuel Cabral. Naquele local ali é a rua Juquinha de Paula, que precisa de mais um quebra-mola ali, porque logo atrás de nós ali, do Pedro, ele está de costa, né, tem a igreja Santo Antônio. Então, a gente peça que faça um quebra-mola naquele lugar, por tanto de fluxo de criança, de menino, de idosos que vai para aquela comunidade, Delmeno, para a igreja, né? E logo mais abaixo, né, na rua José Manuel Cabral, tem a descida, faça favor, Mônica, aonde a gente pede que seja colocado um fluxo só de mão única. Você põe a foto para nós, Mônica. Porque é uma subida, logo ali, ó, onde tem aquela construção ali, uma reforma que está tendo na casa,
tem uma subida, a Rua José Manuel Cabral, ela começa ali na Medina Floresta e sobe e vai até atrás do Poço Milênio. Então, aquela subidinha ali é muito perigosa. Ali é um local onde ônibus passa ali, a lotação da empresa União passa e tem ali um desnível ali, até mesmo Montanha já conhece, que nessa indicação a gente pede também essa placa ali de estacionamento proibido, que é muito perigoso, aquela parte. Então a gente pede só aquele fechamento ali, ó, só para passar para mão única, só aquele pedacinho ali, que é só vocês estando lá, que vocês vendo lá, que vocês vão ver como é perigoso ali. Beleza? E a indicação número 055 é da rua, da Avenida Joaquim Lopes Faria, onde tem várias creches, tem a escola Raul de Leone, né? Então é muita criança, é um tráfego de ônibus, de caminhão, de carro pesado. Então a gente pensa que refaz as faixas de pedestre e alguns quebra-mola que estão bem apagados, vamos colocar assim. Então a gente pede o trânsito, né, junto com o órgão que é a obra, que faça esse complemento lá para a gente. Muito obrigado e boa noite a todos. Proposições em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Proposições aprovadas. Gostaria de pedir o colega para ter os colegas para ter um pouquinho de paciência, nós vamos ter que fazer uma extraordinária para votar 3 projetos depois do grande expediente. Discussão e votação os seguintes projetos. Veto aposto pelo prefeito municipal ao projeto de lei número 67/2016, que altera a lei número 2457/2015, que consolida as leis de posturas em âmbito municipal e dá outras providências. Votação única. Em discussão. Desculpe, presidente. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação resolve acolher as razões expostas no veto e recomendar a sua manutenção. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado. Em única votação. Primeira votação do projeto de lei número 1 de 2017. Prefeito municipal. Cria o Centro Municipal de Educação Infantil, situado no bairro Carlos Dias, e dá outras providências. Em discussão. Senhor presidente, gostaria de... Brenda Santonioni vai usar a palavra. Bom, caros amigos, eu venho aqui na tribuna pedir aprovação deste projeto. Nós que estamos tanto tempo aqui discutindo a educação do município, tanto tempo que eu falo este ano agora, e essa obra lá no Carlos Dias, Geraldão, é antiga, se não me engano foi feito com repasse que a Câmara passou para lá. É uma comunidade que precisa de muito mais do que isso, mas isso vem como, esta obra vem como um presente de valor incalculável, né, para uma região que já foi muito problemática e que ultimamente tem melhorado a autoestima daquela população. Lembrando que é bem possível, caso não haja nenhum problema, que a obra seja entregue até maio, professor Edelmino. A gente sabe que Viçosa está passando uma série de dificuldades, questões de obras, tem até lá da nossa creche de Nova Viçosa, mas esse Centro Municipal de Educação Infantil no bairro Carlos Dias, tenho certeza que o senhor e todos nós aqui vamos participar, até mesmo depois de pronta, para ver os benefícios que serão efetuados naquela comunidade. A administração municipal, com essa obra, se não me engano, a segunda, nesses 2 anos,
foi a inauguração desta obra, vai ser, né, nos últimos 2 anos, o início dessa obra, atrasou o início lá do bairro Santa Clara, e se Deus quiser também vai ter, mostra a preocupação dessa administração com a educação. Mas o que eu quero lembrar e pedir a vocês que olhem com carinho, é que o setor de educação, quando tem aquela demanda, o poder público tem que estar ali presente. Se a demanda existe realmente, se a demanda se faz necessária, tem que intervir mesmo. E nós todos aqui estamos também passando por um momento de economias aqui no poder legislativo. A lei não permite que a gente indique onde será gasto, caso haja uma devolução. Mas eu acho que esse setor, assim eu acho que algum de vocês disseram aqui, educação com saúde, não tem saúde, se tem saúde não tem educação, acho que são 2 prioridades que a gente deve bater bem mesmo o pé. O Centro Municipal de Educação Infantil, situado no bairro Carlos Dias, vai ter uma estrutura, foi uma briga aqui da vereadora Marilange, levou tanta paulada por causa dele também, injustamente. Hoje a gente reconhece o serviço, porque quando você falava, também você falava em nome da Câmara, de todos que participaram da legislatura passada, parabéns a todos que ajudaram, que colaboraram, que aceitaram, a mesa diretora também, meu amigo Cheirinho fazia parte, o presidente, a economia, e que aí a gente vê como vale a pena, né? A estrutura da casa foi inteiramente mantida, houve investimentos, e ainda assim economizou-se para esta obra tão importante. Então, para ser breve, encerrando minha fala, eu peço a aprovação de vocês todos, e lembro, na área da educação, se tiver alguma proposta, vamos sentar junto aqui, vamos levar para o executivo, já indicando de onde vem, ou de onde pode se tirar o recurso, e vamos fazer. Vamos parar, vamos neste momento, educação e saúde, o professor Edelmino lembrou muito bem aqui a questão do Sérgio, vamos ser apartidários, vamos juntar, vamos levar um projeto para o executivo, falar de lá que o senhor vai buscar o recurso, prefeito. E a gente assina junto, todo mundo quer os louros mesmo, e é bom que a gente tenha, e aí por isso que eu peço a aprovação deste projeto. Obrigado pela sua fala, Brenda. A verdade é que a economia do ano passado e as economias anuais da Câmara, a gente pode indicar, o prefeito acata se quiser, graças a Deus que o prefeito acatou essa indicação. Eu conheço o Carlos Dias, frequento que a comunidade, apesar de frequentar muito, frequentar pouco, mas eu vejo que lá a necessidade era gigantesca dessa creche. Eu queria publicamente já agradecer ao prefeito por ter acatado isso no passado. Obrigado. Em discussão. Vereador Edelmino. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, eu retorno a essa tribuna para poder discutir esse projeto 01/2017, né, que cria o Centro Educacional, Educação Infantil, lá no bairro Carlos Dias. Quero rapidamente lembrar aqui que, na verdade, a discussão sobre essa obra ela começa lá em 2014 para 2015. Não sei se o vereador Geraldão se lembra, nós tivemos lá reunido com a comunidade, inclusive diante de uma situação bastante complicada, vereadora Brenda, em que a creche que existia ali, né, uma estrutura muito precária, diga-se de passagem, as crianças foram transferidas durante o combinado, seriam 6 meses, ficar em outras instituições até que a reforma lá fosse feita, na estrutura velha que tinha lá. E, infelizmente, o tempo foi passando, a estrutura que tinha lá, ela foi cada vez ficando mais precária, porque realmente ficou no estado de abandono, a ponto de realmente não ter mais a mínima condição de nem ao menos ser reformada. E aí eu me lembro, né, que essa discussão ela começou lá em 2013, né, ainda na administração do ex-prefeito Celito Sari, e foi tomando corpo a discussão,
até que realmente, por meio da nobre colega, ex-vereadora Marilane Santana, por meio da mesa de diretores e demais vereadores, nós então encaminhamos esse recurso, né, de volta ao Executivo, para que fosse então de forma prioritária ser feita a obra lá no Carlos Dias. Então a obra é realmente muito necessária, vereador Antônio Elias, porque realmente aquela comunidade, ela precisa, a Brenda Santoniani colocou muito bem, a questão de que é importante a gente ter institucionalizado a presença pública nos bairros, né? E isso realmente melhora o bairro, né? Melhora as relações na comunidade. Realmente é uma obra muito importante, né, para aquela comunidade. E aí eu quero aqui, né, parabenizar o senhor chefe do Executivo, o senhor prefeito, por estar realmente levando à frente essa obra e tendo cuidado, vereador Brenda Santoniani, de homenagear o ex-prefeito Dr. Celito Francisco Sali, que a gente não pode esquecer, né, muito contribuiu para a saúde aqui no nosso município. Realmente merece ser lembrado, e quando se coloca o nome de uma pessoa numa estrutura física pública, a gente sabe que esse nome ele vai ser sempre lembrado. Então, realmente peço aqui também aos colegas a aprovação desse projeto nessa noite. Muito obrigado. Em discussão. Senhor presidente, vou usar daqui da cadeira mesmo, pois não. Bem breve na manifestação. Primeiramente, reforçar a fala final do colega professor Edelmino, fazendo jus ao Dr. Celito Sari, que já empreendia na intenção de construir lá essa escola. Diga-se de passagem que está sendo construída no espaço onde foram anunciadas as construções de 2 ou 3 quadras, e a própria comunidade preferia a creche, a quadra lá em cima. E aí tem sim a militância da Lindalva, e também há uma pessoa que não se faz presente mais, e que eu acho que também deve ser salientada, que é o Leonardo Romualdo Pelado, morto na própria comunidade, enquanto trabalhava pela Prefeitura Municipal, e que vinha de forma dioturnamente falando, lutando, correndo atrás do IPLAN. O prefeito atribuiu a ele essa movimentação dentro, né, no ambiente interno da administração, para a liberação de projeto, para a comunicação entre Secretaria de Educação e o IPLAN à época. Presenciei alguns desses momentos, então acho que é importante de ressaltar também o Pelado, como a comunidade o conhece, na participação efetiva para que essa obra virasse uma realidade. E doutor Celito, como aqui colocado. Um outro aspecto é dizer que esse projeto de lei é um projeto muito simples, e no seu segundo artigo, ele abre a possibilidade para que a escola à frente seja uma escola de tempo integral, atendendo aí a crianças de até 6 anos de idade. Estamos aprovando um projeto simples, mas de extrema importância para a educação, para a civilização, para a civilidade aqui na cidade de Viçosa. Também caminho favorável à aprovação do projeto que cria o Centro Municipal de Educação Infantil, Celito Francisco Sari. E acho que o último ressalto que era uma escola, era uma entidade educacional que era um braço do centro educacional, e agora ela ganha sua autonomia, e aí uma obrigatoriedade da Secretaria de Educação também, em equipar com todo o mobiliário, enfim, dar todos os andamentos financeiros que vão se fazer necessário. Em caminho para aprovação, e é um ponto a mais na história de Viçosa, o bairro conhecido carinhosamente como Rebenta, receber lá um educandário para as crianças de até 6 anos. Projeto em discussão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto passou na primeira votação. No fim do grande expediente, depois do grande expediente, precisamos fazer a dúvida extraordinária, que tem 4 projetos. Nós temos um recesso parlamentar agora
de terça-feira e quarta, a Câmara só vai voltar a funcionar na quinta e a próxima reunião só na outra quinta. Então, a gente quer pôr esse projeto em dia. Explicação pessoal. Encerrando o grande expediente, dou início à reunião extraordinária. Projeto 002/2017, mesa diretora. Senhor presidente, questão de ordem. Gostaria de solicitar, inclusive na figura de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para que nessas oportunidades extraordinárias fosse nos encaminhado também a pauta para que a gente tivesse uma maior clareza das votações, regimental, as extraordinárias, mas para o bom funcionamento da casa, faço essa solicitação à mesa diretora, para sempre, quando houver extraordinária, nos encaminhe a pauta como uma forma da gente poder estar mais claro das discussões. A verdade é que foi resolvida agora, mas eu prometo para o senhor que na próxima terça de reunião ordinária, e se tiver extraordinária, o senhor vai ter a pauta, todos vão ter a pauta. Obrigado. Projeto de lei número 2 de 2017, mesa diretora, revigora os efeitos da lei número 2262 de 2012, que fixa os subsídios dos agentes políticos do município de Viçosa e dá outras providências. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria que a Comissão de Justiça e Redação falasse prontamente a respeito do teor, o reajuste salarial do vereador. Qual que é o ponto central da questão, senhor presidente? Senhor Geraldo, por favor. Colega professor Edelmino, demais colegas, em verdade, esse mês de janeiro e o mês de fevereiro, em que prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores receberam seus subsídios, receberam deixando um limbo jurídico a ser preenchido, né? Foi a nós encaminhados os pagamentos, porém, uma lei maior diz que a cada 4 anos tem que se haver uma previsão desses valores base. O que estamos votando aqui é estamos revigorando a lei de 2012, votada antes mesmo da legislatura da qual 6 de nós aqui fizemos parte, e naquela lei já previa ali os subsídios em R$5.009 para vereadores e secretários, me parece que 14.000 para prefeito e 7.000 para vice-prefeito. Esses valores já foram reajustados, que não significa foram aumentados, né, apenas foram recompostos, e o valor base ainda continua sendo o de 5.000, no caso de vereadores e secretários, e de 14.700 no caso de prefeito e vice-prefeito. Então, estamos tirando, né, de uma vacância aí de lei, né, de legislação, que balize de fato o pagamento a ser feito a esses agentes políticos de envergadura eletiva e, no caso, dos secretários que também compõem a essa figura dentro da esfera, não valendo para outros comissionados que têm funções técnicas, mas todos aqueles que têm funções políticas passam por essa legislação, né, vem da Constituição, e uma falha da legislatura passada acabou não votando, não tramitando na casa um projeto semelhante, que apenas garante que o pagamento seja feito sem nenhuma brecha para questionamento dos órgãos de controle. Encaminho favorável para aprovação do projeto. Não estamos falando de valores, não estamos falando de aumento, estamos apenas tirando do limbo jurídico uma situação que os órgãos de controle podem, à frente, questionarem. É uma matéria que não causa impacto, por isso não houve a demanda de passar por demais comissões, como Finanças e Orçamento propriamente dito, visto que tudo está previsto já no orçamento. Um questionamento que ficou dentro da comissão
é porque na letra da lei não fala especificamente da figura do superintendente, que também encontra-se, né, nessa denominação de agente público, mas a própria reforma administrativa já contempla, já formaliza, vamos dizer assim, o repasse, o pagamento do subsídio do superintendente, e no caso, reforço de prefeito, vice, vereadores e secretários, a reforma não tem autonomia para tal. Senhor vereador, só mais uma questão, se o senhor me permite, senhor presidente. A questão do subsídio, só para ficar de maneira clara para quem está nos vendo e nos ouvindo, o reajuste de acordo com o Índice Nacional de Preço, o anexador econômico, que normalmente é utilizado, ele já está inserido dentro desse subsídio. A questão do reajuste salarial ainda não está aqui incluído. Não é isso, senhor vereador? Perfeitamente, é isso mesmo, colega. Como disse, não há nenhum reajuste, inclusive mantém-se INPC, no caso acho que dos vereadores, e IPCA, se não me engano, a sigla, no caso dos agentes do Poder Executivo, mas só se mantém um índice de balizamento do possível reajuste, até para deixarmos claro aos que estão nos assistindo e aos que estão presentes, a Câmara Municipal nesse momento não vota aumento, não vota ampliação, não vota recomposição, não vota reajuste. Estamos aqui mais legalizando uma situação de pagamento mensal a prefeito, vice, secretários e vereadores. Obrigado pela sua explanação, colega. Projeto em primeira votação. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Projeto aprovado em primeira votação. Projeto de resolução número 3 de 2017, única votação. Mesa diretora altera a resolução número 2 de 2017. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria também que a Comissão de Justiça e Redação falasse do objeto central do projeto, uma vez que, na verdade, houve uma votação na semana passada a respeito desse projeto. Eu só gostaria de saber o que realmente está sendo mudado do projeto da semana passada para essa nova votação. O que foi acrescentado, o que foi retirado. Só estou precisando de um segundo aqui, senhor presidente, para localizar o projeto, até por isso eu falei da pauta antecipada, para a gente estar mais atento. Enquanto a Jaqueline, e agradeço, já vem manifestando, tem que aqui confessar uma falha da própria comissão, né, que, na verdade, para que, de fato, de acordo com as considerações jurídicas da assessoria jurídica, para que, de fato, criássemos os cargos de assessor de apoio administrativo, assessor parlamentar e chefe de expediente, precisava vir na letra da lei, expressamente, de forma clara, que ficam criados os cargos, e isso acabou não ocorrendo, e então vem esse texto justamente para deixar ainda mais claro que estão sendo criados cargos. Ao final da resolução 02, ela cita que ficam extintos os cargos, mas ela não salienta, claro, evidentemente, que ficam criados os cargos, e é isso que estamos fazendo aqui, é justamente deixando ainda mais constitucional, mais ponderado a criação dos cargos intencionados pela mesa diretora. Encaminho também para aprovação, visto que o teor do projeto já foi aprovado, e aqui a gente só está deixando que a letra da lei esteja, de fato, dentro das normas e dos padrões que são necessários. Senhor presidente, ainda em discussão, eu senti falta, né, do projeto na questão da formação, da qualificação profissional no outro projeto, né, no projeto que foi aprovado na outra reunião. O assessor de apoio administrativo, qual que é o nível de formação dele
para que ele ocupe esse cargo. O assessor parlamentar. E também, aqui dentro do artigo 4, né, que cria o chefe de expediente, se eu não me engano, no plano anterior, na estrutura administrativa, era de formação de ensino fundamental. Eu gostaria de saber, senhor vereador, presidente da Comissão de Justiça e Redação, se isso foi acrescentado também nesse novo projeto que está vindo aí para apreciação e votação. Senhor presidente, eu peço a licença para ler na íntegra o que está sendo acrescido, por favor, para melhor esclarecimento. Parágrafo único. Ficam criados os cargos de assessor de apoio administrativo, assessor parlamentar e chefe de expediente, todos de recrutamento amplo, com nível de escolaridade correspondente ao ensino fundamental completo. Esse é o cerne da alteração, da inclusão que estamos fazendo na resolução, e é facultativo, inclusive, foi outra discussão dentro da comissão, essa questão de exigir grau superior completo, ensino médio, é facultativo, entendo eu que então foi uma base de parâmetro que a mesa diretora entendeu, essa de colocar a escolaridade, visto são cargos de recrutamento amplo, né, e que ele acaba restringindo quando ele só permite de uma escolaridade em diante, o que indica um certo zelo da mesa diretora ao querer trazer profissionais para casa. Senhor presidente. Em discussão. O vereador Geraldão, então me explica melhor essa parte. Então nós estamos abrindo mão, a lei nos permite abrir mão de exigir um grau de instrução, porque é recrutamento amplo, é isso? A lei maior nos permite isso? Não, na verdade é o contrário. Nós estamos ficando mais criteriosos. Poderíamos ser mais criteriosos e querermos aqui pessoas com PhD, mas, na verdade, nós estamos criando um critério que não se faz necessário. Poderia ficar apenas criados os cargos e, ao bel prazer da mesa diretora à época, pegar uma pessoa com qualquer escolaridade. E ela entendeu que é a partir do nível fundamental as pessoas que terão competência para exercer essas funções. Então não temos obrigação de exigir um cargo. Contrário disso, não tínhamos, porque se aprovarmos, o mínimo será pessoas com ensino fundamental. Até o momento, a resolução aprovada não restringe a nomeação de nenhuma pessoa. Antes dessa a partir que tá aqui dessa votação. aprovação, ou não, as pessoas que ocuparão essas 3 funções terão que ter, no mínimo, o ensino fundamental. Então, se não passar, fica qualquer escolaridade, pode assumir. Não aprovando, respeitosamente, até uma pessoa que não saiba ler pode ocupar a função. Aprovando, só uma pessoa que comprove a escolaridade mínima do ensino fundamental. Essa é a justificativa aí da comissão. Essa é a justificativa do projeto e é o que a proposta acarreta. Em discussão. Senhor presidente, na verdade, tem uma certa preocupação, não querendo que qualquer pessoa tenha acesso a ocupar um determinado cargo aqui na Câmara Municipal, mas eu vejo que as atribuições que estão aqui dentro, por exemplo, você pega um assessor de apoio administrativo, né? Então nós temos que prestar apoio e direção nos assuntos administrativos e no preparo de conferência e controle de material, almoxerifado, controle de registros próprios, inclusive de meios informatizados. E se você pega também o assessor parlamentar, né, auxilia o presidente em suas relações políticas e administrativas com a população, órgão e entidade pública e privada, assessora o presidente e os demais membros da mesa na organização e na coordenação das atividades na Câmara, atribuições do chefe de expediente. Então, estou querendo colocar aqui para os senhores que nós temos aqui algumas situações
em que requer uma qualificação em termos de formação um pouco melhor. Né? Não estou aqui menosprezando nada disso, né? Mas a questão é uma questão que a gente pode abrir a contratação de um perfil que ele vai pouco atender, na verdade, as demandas da Casa Legislativa. Então, eu só faço essa colocação, senhor presidente. Eu acho que seria ideal a gente ter, né, no mínimo, uma formação de ensino médio, né, um assessor de apoio administrativo, quem sabe alguém também na área de administração, né, exatamente para nós termos, conforme nós sempre tivemos dentro da Casa Legislativa, né, profissionais para poder atender realmente as demandas que apareçam aqui dentro. Né? Então, volto a dizer, não estou aqui, né, desqualificando ninguém, estou pensando sim em um quadro mais técnico para a Câmara Municipal, tendo no mínimo esse perfil, né, de ensino médio. Geraldão, na discussão. Senhor presidente, em verdade eu venho fazer uso aqui da tribuna, até mesmo por não estar ocupando nesse momento, né, a função de presidente da comissão, mas enquanto um vereador que foi um dos 15 que aprovaram na última reunião a resolução por unanimidade. Eu acho que todo zelo se faz necessário, mas enquanto a matéria venceu teor maior, não houve esse debate, aprovamos sem nenhuma discussão. E aí eu acho que é muito, eu acho que é muito importante da nossa parte também darmos um crédito à mesa diretora, porque essa é uma função da mesa diretora, nomear a pessoas, exonerar. Aqui a gente não está tratando de contratação, nós estamos tratando de nomeação de pessoas de confiança, cargo comissionado. Eu acho que a gente tem que ter essa referência, que é uma nomeação, e temos que dar o crédito à mesa diretora, que tem que procurar as pessoas mais aptas a trabalharem. Toda discussão é muito válida, sim, sempre. Não há matéria findada nessa casa. Acho que a reunião de hoje já demonstrou isso. Tem debates aqui que tem 6 anos. Antônio Elias ficou 4 anos de outras funções, retornou para cá e está pegando a mesma conversa de 6 anos. Mas eu acho que também nós temos que agirmos com parcimônia dentro da casa. A mesa diretora quis dar uma qualificação até então não existente e deveríamos partir da intenção da mesa diretora. Manifesto aqui, enquanto vereador, meu voto favorável ao texto como apresentado. Senhor presidente, só para poder finalizar, quero aqui de maneira nenhuma obstruir a pauta, nada disso, só estou fazendo uma sugestão para a mesa diretora. É lógico que, né, de acordo com o que o presidente e a mesa acha necessário, vou votar de maneira favorável, mas, senhor vereador Geraldão, no projeto anterior não tinha a questão da qualificação colocada, né? E quando veio a nova redação, aí você começa a ler e começa a comparar. Então foi dessa comparação que nasceu, né, essa dúvida minha. Mas de maneira alguma, só estou colocando que seria, eu acho que de maneira mais proveitosa, nós temos um perfil técnico um pouco mais qualificado, mas de maneira nenhuma, senhor presidente, eu vou votar de maneira contrária à proposição da mesa diretora. A verdade, nobre colega, eu estou um mês e pouco como presidente dessa casa. Desde cedo eu cuidei das minhas coisas, eu fui gestor das minhas coisas, minha formação teórica foi muito pequena, mas eu sempre administrei meu dinheiro de maneira tranquila, do jeito que eles rendessem. Não tem muito a ver com esse assunto, eu vou chegar lá. O que acontece? Hoje, eu estou no meu 3º mandato, e quando eu assumi meu primeiro mandato, eu pensei e estou continuando pensando da mesma forma. O dinheiro público que a gente usa indiretamente aqui, e o gasto é dinheiro meu e do povo de Viçosa. Com isso, o cargo é um cargo de confiança, a gente não pode negar isso. Mas se a pessoa que for assumir esse cargo não der conta de fazer o serviço, a gente vai trocar. Isso não existe. O negócio é a casa funcionar. Agora, essa ideia aí, pode ficar despreocupado.
O gestor, a pessoa que estiver trabalhando, se ela não der conta do que estiver fazendo, a gente vai pôr outra no local, no lugar. Isso aí não existe. Isso aí é uma questão moral, tanto minha como da minha diretora, eu acho, de todos aqui presentes. Eles não querem uma pessoa que não vai fazer o serviço que está sendo contratada. Obrigado. Projeto em discussão. Em votação. Em única votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Um voto contra o projeto. Projeto aprovado em única votação. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2017, mesa diretora, confere honrarias alusivas ao Dia Internacional da Mulher. Única votação. Projeto em discussão. Senhor presidente, só por uma questão de ordem, só para esclarecer que não foi lido o nome da minha homenageada, porque no dia eu não estarei presente. Então, só para fazer uma justificativa que eu não vou fazer presença no dia do evento. Obrigado, Denilson. Posso fazer daqui, presidente? Pode. Esses anos todos eu acompanho com muito bons olhos esta homenagem, que ainda é pequena, né, para homenagear toda a luta da mulher hétero, mulher bi, mulher trans na nossa sociedade, apesar que nos últimos anos, pelo menos declaradamente, nós só tivemos mulheres héteros, tivemos mulheres héteros. A casa mantendo, eu parabenizo a mesa, a casa mantendo essa homenagem, e a gente sabe também que essa homenagem tem um custo, e que a gente não pode olhar como custo, pelo contrário, a homenagem não tem preço, né? E quem estará lá recebendo essas homenagens, os familiares e alguns convidados aqui da nossa comunidade, eu vejo com extremo bons olhos a continuação dessa solenidade. E eu proponho para uma próxima, eu sugiro, para essa solenidade, para o senhor presidente, que nós consigamos extrair de cada homenageada a repercussão da vida dela para a sua comunidade, para o seu entorno, porque eu acho que cada um fez uma escolha tão particular, né, e vendo critérios tão diferentes, cada um melhor do que o outro, para a gente tentar com o cerimonial criar, né, falo isso, senhora Mônica, pela minha experiência de anos também à frente de eventos, cerimonialista, tentar criar uma emoção além daquela pessoa, que a gente consiga, não sei se eu estou conseguindo ser claro, que o público consiga também entrar na emoção daquela homenageada, na emoção das pessoas que escolheram as homenageadas. E eu não sei como funciona aí, eu vi lá no projeto a questão da filmagem, eu não sei se a filmagem é apenas para o evento ou se pode ser feito alguma coisa, até para diminuir talvez até o tempo da cerimônia, que às vezes se torna exaustivo, alguma coisa já via filmagem. É uma sugestão, não sei se aquele orçamento cabe, se a empresa vai poder estender aquilo, porque a gente gosta de assistir pequenos filmes, pequenos mesmo, 1 minuto no máximo, não resume a vida da pessoa, mas os vereadores estarão lá para poder justificar. Talvez seja isso, só para poder a gente ficar mais naquele clima da realidade das homenagens. Então, uma sugestão, volto a parabenizar pela continuação do projeto, senhor presidente. Projeto em discussão. Em votação. Senhor presidente, primeiramente eu quero parabenizar todos os colegas pelas escolhas, né? Eu acho que as mulheres vão estar muito bem representadas e eu quero agradecer o aceite da minha homenageada, a Silvia Priori, né, que muito contribui, né, para o funcionamento da Universidade Federal de Viçosa, mas que ao mesmo tempo, né, em vários trabalhos de extensão, colabora com a nossa cidade, né? Muitas vezes já esteve nessa casa municipal, participando de reunião, participando de debate, trazendo demandas. É realmente uma pessoa que muito contribui para a nossa cidade. Então agradeço muito o aceite da Silvia Priori para essa homenagem pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigado. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão.
Gostaria de pedir que o secretário leia o nome dos homenageados, por favor. De novo, já foi lido hoje, nobre colega, mas que leia de novo. Desculpe, senhor presidente, que eu não estava presente, né? Inclusive, peço desculpas aos colegas por ter chegado atrasado, mas foi a hora que eu cheguei de Belo Horizonte, e eu estava resolvendo uns problemas lá para o município, né? Então, peço desculpas aí pelo meu atraso. O Joaquim Tristão não vai ter homenageada porque ele vai estar viajando. Obrigado pelo justificativo, senhor Joaquim. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não. Pelo que entendo, não há intenção de uma segunda extraordinária na noite de hoje. Tem, vamos ter. Vamos ter? Vamos. Obrigado. Já foi lido os nomes, o Helder falou que não tem necessidade de ser lido de novo, não. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado em única votação. Projeto de lei número 1 de 2017, segunda votação. Prefeito municipal. Cria o Centro Municipal de Educação Infantil, situado no bairro Carlos Dias, e dá outras providências. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado em segunda votação. Senhor presidente, gostaria de pedir dispensa da terceira votação ao projeto agora aprovado. Dispensa em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Encerrando a primeira reunião extraordinária, dou início à segunda reunião extraordinária para votar mais um projeto. Mais dois projetos. Desculpa, mais um. É o 002-2017. Projeto de lei número 002-2017, segunda votação, mesa diretora, revigora os efeitos da lei número 2.262 de 2012, que fixa os subsídios dos agentes políticos do município de Viçosa e dá outras providências. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado em segunda votação. Senhor presidente, solicito a dispensa da terceira votação, a matéria. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado em terceira. Em segunda votação. Desculpa, dispensa da terceira votação. Projeto aprovado. Encerrando a pauta das reuniões, estou encerrado o expediente de hoje.